Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre o ciclo do ácido cítrico, certo? É uma revisão do assunto, e o ciclo do ácido cítrico, também conhecido como o ciclo de Krebs, tá ok? É uma via catabólica central, quase universal, na qual compostos derivados da quebra de carboidratos, gorduras e proteínas, eles são oxidados até o CO2. E essa energia dessa oxidação, dessa quebra dessas moléculas, ela é temporariamente retirada e ela é retida em transportadores de elétrons, certo? Que são as coenzimas FADH e o NADH, como a gente já conhece. Então, vamos falar um pouco sobre essas reações. Ao todo, são 8 reações que fazem parte do ciclo de Krebs, do ciclo do ácido cítrico, tá ok? E vamos revisar todas elas e vamos ver as enzimas que participam dessas reações, que catalisam essas reações, tá ok? O ciclo de Krebs ele é a segunda etapa da respiração celular. Como eu acabei de falar, esses combustíveis orgânicos, a glicose, o ácido graxo, alguns aminoácidos, né? Eles são oxidados liberando fragmentos de dois átomos de carbono na forma do grupo acetil, do acetil coenzima A. Então, levando em consideração a glicólise, que a gente já estudou, é, a glicólise ela gera duas moléculas de piruvato, mas o ciclo do ácido cítrico ele não vai utilizar diretamente essa molécula de piruvato, tá ok? Então, o piruvato ele vai ser transformado em acetilcoenzima A para dar origem às 8 reações que fazem parte do ciclo de Krebs. A gente vai olhar todas elas e também vamos ver como acontece essa transformação do piruvato, certo? O acetil ele é introduzido no ciclo e ele vai ser oxidado enzimaticamente até CO2. E a energia liberada, como eu falei, ela é transportada pelo NADH e o FADH, que são transportadores, pode-se falar transportadores de elétrons, certo? E vamos ter em mente que é uma via aeróbia. Por quê? Porque depende do oxigênio. O oxigênio vai ser necessário porque ele é o acéptalo final desses elétrons. Como vocês podem ver aqui, nós temos essa imagem, uma imagem simples, mas que demonstra de forma geral aqui como é que ocorre o ciclo do ácido cítrico, também chamado de ciclo de Krebs. Nós temos aqui o acetilcoenzima A, certo? O acetilcoenzima A é o elemento que vai entrar, digamos assim, nesse ciclo e juntamente com o oxalacetato ele vai dar origem à primeira reação, que é uma condensação, e ele vai gerar aqui o citrato, certo? E o citrato posteriormente vai ser isocitrato, e vamos ter aqui também a liberação do CO2, né? São 8 reações e o ciclo ele vai reciclar o oxalacetato. Ele vai reciclar o oxalacetato e vai dar origem a uma nova volta. Pois então, a produção do acetilcoenzima A a partir do piruvato. Nos organismos aeróbios, como eu falei, esses combustíveis orgânicos eles vão ser oxidados até a última instância, que seria o ciclo do ácido cítrico, e vão gerar moléculas de CO2 e H2O, tá ok? Então, o piruvato, ele, derivado da glicólise, ele vai ser oxidado e transformado em acetilcoenzima A, tá ok? E o que é que acontece? Como é feita essa transformação? Vai ser utilizado um complexo de enzimas, que é o complexo da piruvato desidrogenase. São 3 enzimas que vão funcionar juntamente com 5 coenzimas para fazer essa transformação do piruvato. Lembrando que o ciclo
do ácido cítrico, e também essa transformação do piruvato ela vai acontecer na mitocôndria, tá ok? Só para lembrar, a glicólise ela ocorre no citosol da célula, certo? E o ciclo do ácido cítrico vai ocorrer dentro da mitocôndria. Isso aí foi questão de prova, inclusive, né? Então vai haver esse complexo da piruvato desidrogenase, ela vai realizar uma descarboxilação do piruvato. Tá ok? É uma reação irreversível. O grupo carboxílio vai ser retirado através do CO2, certo? E vamos ter a formação do acetilcoenzima A, que vai ser utilizado, finalmente vai ser utilizado pelo ciclo. Como a gente pode ver aqui, a reação química, o piruvato, o acetilcoenzima A. Só um detalhe aqui, que a coenzima A, certo? Ela vai funcionar aqui na reação, aqui ó, a coenzima A, certo? E aqui o que foi utilizado do piruvato. O H3 com carbono, certo? A dupla ligação aqui do carbono com oxigênio, como a gente pode ver aqui, certo? A liberação do CO2, nós podemos ver que também temos o NAD+, sendo reduzido aqui, já transportando elétrons, já é uma reação que já gerou energia. E podemos ver aqui algumas coenzimas e as enzimas que funcionam nessa reação. As enzimas, a piruvato desidrogenase, certo? Dihidrolipoil transacetilase e a desodrogenase. O nome é bem complicado aí. E como coenzima nós temos a tiamina, pirofosfato, a flavina adenina dinucleotídeo, que é o FAD, que a gente já ouve falar bastante dele. Nós temos a coenzima A, como foi demonstrado aqui na fórmula química, a nicotinamida adenina dinucleotídeo, NAD+, também é bem falado esse rapaz, e o lipoato. Aqui eu trouxe uma curiosidade, certo? Que a carência da tiamina, né, em células nervosas, ela pode gerar pode levar o indivíduo a ter uma encefalopatia, por conta dessa carência de produção de energia através do ciclo do ácido cítrico. Então, quando se há essa carência em alguns indivíduos, ela pode levar a algumas disfunções, né, digamos assim, no nosso organismo. Isso aí vocês podem depois dar uma olhada aqui com calma, mas não é assunto de prova, é só curiosidade. Então vamos começar agora a falar um pouco sobre as 8 reações que ocorrem no ciclo do ácido cítrico. É bom ter em mente que o metabolismo ele acontece várias reações ao mesmo tempo, concomitantemente. Então, no momento que vem acontecendo o ciclo do ácido cítrico, ao mesmo tempo está ocorrendo milhares de reações no nosso organismo ao mesmo tempo. E sempre o produto de uma reação ele vai ser o substrato de outra, sucessivamente. Então tudo é utilizado, tudo é cedido, tudo é transportado. Então é bom ter em mente que as coisas não acontecem de forma isolada, tá ok? Então vamos aqui para a primeira reação, que é uma condensação. A primeira reação, o acetilcoenzima A e o oxalacetato, eles vão ser condensados e ser transformados em citrato. Vocês podem ver aqui que há uma hidratação, certo? E nessa primeira reação, uma coisa que é interessante aqui e é bom frisar, que o acetilcoenzima A, certo? Ele participa dessa primeira reação. Entretanto, a coenzima A ela não vai ser utilizada, na verdade. O que vai ser utilizado aqui no ciclo é o grupo acetil, juntamente com o oxalacetato. Então a gente pode ver aqui que há uma hidratação e a saída da coenzima A.
E aqui nós temos o grupo acetil, né, juntamente com a coenzima, e o oxalacetato, e aqui o produto dessa reação. E essa reação ela é catalisada pela citrato sintase, que aqui é a enzima que vai catalisar essa reação, dando origem ao ciclo. Bom, essa primeira reação não tem muito mistério. Vamos para a segunda, que é uma isomerização. O que são isômeros? Vamos lá, isômeros são elementos químicos que eles possuem a estrutura, eles possuem os mesmos elementos, digamos assim, mas estruturas diferentes. A forma que ele é montado é o que diferencia um do outro, certo? Então, o citrato e o isocitrato, vocês podem ver que eles são isômeros e que a transformação do citrato no isocitrato é uma isomerização, ou seja, é uma mudança na conformação da estrutura do citrato, que vai gerar o isocitrato. Também não temos aqui maiores mistérios, mas vocês podem ver aqui que é uma reação que se dá através de uma desidratação e sequencialmente e logo em sequência uma reidratação. O citrato ele vai ser desidratado, certo? Nós temos aqui a enzima aconitase que catalisa essa reação. Então, a desidratação, aqui a molécula de H2O que é perdida, certo? Ele forma um cis-aconitato e logo em seguida ele é reidratado. Aí vocês podem ver aqui que até a própria molécula do H2O ele muda a ordem dela, a sequência. Vocês podem ver aqui que antes vinha um HO e agora vem um H. O HO eles mudaram de lugar, não é isso? E nós temos aqui também uma alteração. Então é justamente isso. A isomeração é apenas a modificação da estrutura dos elementos. Eles possuem os mesmos compostos formadores, certo? Digamos assim. E essa isomerização acontece através da enzima conitase. Como nós falamos, também não temos muito o que falar dessa segunda reação. Vamos aqui para a terceira reação, que é a primeira oxidação que ocorre no ciclo do ácido cítrico. Tá, ok? É só uma dica, a oxidação. A oxidação é retirada de elétrons, certo? Quando um elemento ele é oxidado, podemos dizer que ele está perdendo elétrons para um outro elemento. Esse elemento que ele recebe os elétrons, pode-se dizer que ele foi reduzido. Então, sempre que vocês verem aqui as coenzimas, esse trabalho de redução, pode ver, ela vem como NAD+, e ela é reduzida a NADH, ou seja, houve uma oxidação. O isocitrato ele é oxidado, ele perdeu elétrons, certo? Para esse transportador de elétrons, que é o NADH. Então temos aqui o primeiro NADH do ciclo do ácido cítrico. E toda essa reação ela acontece através da enzima isocitrato desidrogenase. Tá, ok? Nós podemos ver aqui também que a primeira molécula de CO2, que é retirada do ciclo, e essa enzima ela tem uma particularidade. Ela é ativada pelo ADP, a falta de energia, digamos assim, ela percebe a falta de energia dentro da célula e ela é ativada. E ela é inibida pelo ATP e pelo NADH, ou seja, ela percebe que há energia, entendeu? Então, assim que ela percebe essa retirada de elétrons, que ela percebe essa energia, ela é desativada. E essa terceira reação é a reação limitante da velocidade do ciclo do ácido cítrico, do ciclo de Krebs, certo? E é bom vocês terem, assim, como eu falei, fica a dica aqui da questão da oxidação.
Sempre que vocês verem as coenzimas que transportam elétrons, é porque está havendo reação de oxidação. Vocês podem ver aqui, ó, novamente, NAD+, e NADH. Então, passamos pela terceira reação, tendo em mente que na terceira reação temos o nosso primeiro NADH sendo gerado aqui e também liberação de CO2. Vamos para a quarta reação. Já estamos na metade do ciclo. Essa quarta reação também vai haver uma oxidação e também vai haver um NADH. Então temos o primeiro NADH na terceira reação, o segundo NADH na quarta reação. Temos uma descarboxilação oxidativa, certo? O alfa-cetoglutarato ele vai se transformar em succinil com a enzima A. Nós podemos ver aqui, ó, a entrada da coenzima. Nós vemos aqui a coenzima NAD+, certo? Sendo reduzido para NADH. Como eu falei, oxidação, há uma transferência de elétrons. Temos também aqui a segunda molécula de CO2 que vai ser liberada do ciclo. Tá, ok? Temos aqui um complexo de enzimas. A gente veio falando assim do complexo lá na questão do piruvato. Nós temos aqui novamente um novo complexo de enzimas funcionando aqui. Ó. É o complexo cetoglutarato, certo? Desidrogenase. Temos coenzimas que participam dessa reação, que é o pirofosfato de tiamina, o ácido lipóico, o FAD, o NAD+, e a coenzima A. Tá ok? Bom, segundo NADH, uma reação de oxidação. Passamos pela quarta reação, vamos para a quinta, que é a clivagem do succinil e transformando ele em succinato. Succinato aqui. Só um instante. Pronto, temos aqui ó, a formação do succinato através da enzima succinil-coenzima A sintetase. Ela cliva essa reação. E aqui é uma particularidade, pessoal. Esse GDP aqui, juntamente com essa molécula de fosfato inorgânico. O que é que acontece aqui? Nós temos a entrada do GDP, certo? E a saída do GTP. Mas a literatura ela diz que nós podemos considerar isso um ATP. E também temos a saída da coenzima A nessa reação. Nós vemos aqui que houve a transformação do succinato. Certo? Esse GTP ele é o trifosfato de guanosina. Também é uma molécula de energia que é gerada pelo nosso organismo. Bom, pessoal, a sexta reação temos uma oxidação. Oxidação, participação das coenzimas, aqui o FAD sendo reduzido para FADH2. Então, lembrando novamente, oxidação. Oxidação, a retirada de elétrons, certo? E a redução de algum elemento. A redução é até contraditório meio dizer assim, para você pensar, mas ele reduz, ele está recebendo elétrons, certo? E temos aqui o FADH. Por quê? Porque o succinato foi oxidado, que o FAD retirou elétrons e o FADH2 aqui é uma molécula carregada com energia, formando fumarato. E acontece através de enzima succinato desidrogenase, certo? E aqui, como vocês podem ver, o FAD ele também é um aceptor de elétrons, assim como o NAD+. Então, da mesma forma que o NAD+ é reduzido em algumas reações, nesse caso aqui foi o FAD. O NAD+ ele é NADH e o FAD ele é transformado em FADH2. Sétima reação é uma hidratação do fumarato e transformação dele em malato. Então, ok, vemos aqui ó, a entrada de uma molécula de... Perdão, vamos soltar aqui.
a entrada de uma molécula de água, certo, na reação. E vocês podem ver aqui, ó, onde foi que ela foi encaixada. Podemos ver aqui que a estrutura continua a mesma, certo? Com exceção da entrada do H2O e a transformação do malato. Isso acontece através da enzima fumarase. Vocês podem ver aqui, não tem muito o que falar dessa sétima reação. É uma hidratação e a modificação dessa estrutura da molécula é a modificação do nome. E oitava e última reação, novamente uma oxidação, pessoal. Oxidação, vamos aqui, ó, o NAD+, e o NADH. Lembrando, foi questão de prova, é questão, se tivesse em mente que a presença desse NAD+, e o NADH, ele representaria uma reação de oxidação, se tornaria bem mais fácil, né? Aqui o malato ele é transformado em oxalacetato, ou seja, o oxalacetato que foi utilizado na primeira reação, após a volta completa no ciclo, ele é reciclado. Ele está aqui pronto para ser juntamente condensado novamente a um grupo acetil, do acetilcoenzima A, e dá uma nova volta no ciclo. E como vocês podem ver aqui, nós temos o terceiro NADH. O terceiro NADH é formado aqui nessa última reação, na oitava reação do ciclo do ácido cítrico. Tá ok? Nós temos a oxidação, as coenzimas aqui funcionando, e tudo isso é realizado através da ação da enzima malato desidrogenase. Tá ok? Oitava reação. Então, pessoal, para a gente ter noção do saldo final do ciclo do ácido cítrico, do ciclo de Krebs, é interessante ter em mente o seguinte: se a gente utilizando ou não a molécula de glicose, vamos lá. A glicólise ela utiliza uma molécula de glicose, certo? Ela dá origem a duas moléculas de piruvato. O ciclo do ácido cítrico ele tem como produto final 3 NADH, um FADH2, certo? Um ATP, o GTP, e duas moléculas de CO2. Mas esse saldo aqui é levando em consideração uma molécula de piruvato, que foi transformada em acetilcoenzima A e, consequentemente, entrou no ciclo, certo? Levando em consideração uma molécula. Mas se a gente pensar lá na glicólise, onde ele utilizou uma molécula de glicose, gerou 2 piruvatos, então nós dobraríamos esse saldo aqui. Então ficaríamos com 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATPs, certo? E 4 moléculas de CO2. Deixa eu ver aqui. 4 moléculas de CO2. Voltando, a glicólise ela utiliza uma molécula de glicose para gerar 2 piruvatos. Se esses 2 piruvatos entrarem no ciclo do ácido cítrico, certo? Nós vamos dobrar esse resultado aqui. Então vamos ter 6 NADH, 2 FADH, 2 ATPs e 4 CO2. Certo? Esse é o produto, levando em consideração uma molécula de glicose. E aqui a visão geral do ciclo do ácido cítrico, ciclo de Krebs. Okay? 3 NADH, 1 FADH e 1 ATP. Aqui são 8 reações, certo? As oxidações, nós podemos achar aqui nas reações que nós temos a saída das coenzimas, ele não mostra aqui nessa imagem, certo? Mas é bom ter em mente que a terceira e quarta reação e na oitava reação.
São as reações que ocorrem à oxidação. Ele não traz aqui nessa imagem, mas sempre que vocês verem o NAD+, o FAD, FADH, é porque está havendo essa oxidação. Perdão, nós temos aqui, ó, terceira, quarta, ele não mostra aqui as coenzimas, mas ele dá aqui, ó, o NADH, na verdade está aqui. Então, oitava, certo? As oxidações que acontecem no ciclo. Aqui temos o produto final, levando-se em consideração uma molécula de piruvato, certo? Aqui novamente, levando em consideração uma molécula de piruvato. Nós temos aqui, ó, 3 NADH, um FADH e um ATP. Se tivermos em mente a glicólise, que utilizou uma molécula de glicose, volto a dizer novamente, uma molécula de glicose, 2 moléculas de piruvato. Seriam 2 ciclos, entendeu? Então dobraríamos esse resultado aqui, do NADH, do FADH e do ATP. E por último, nós temos aqui a visão geral da respiração celular, certo? A glicólise acontecendo aqui no citosol da célula, certo? Dentro da célula, mas fora da mitocôndria. E nós temos o ciclo de Krebs aqui, que ocorre dentro da mitocôndria, como também a cadeia de elétrons. E como vocês podem ver, as coenzimas aqui que foram reduzidas, que estão transportando elétrons, ela tem como destino que é a cadeia de elétrons, que vai ser a maior produtora de ATP. Como vocês podem ver aqui, o ciclo de Krebs, temos 2 ATPs, que aqui levou em consideração uma molécula de glicose, certo? A glicólise nós temos aqui, ó, 2 ATPs, e a imagem traz aqui de 32 a 34 ATPs que são gerados na cadeia de elétrons. Bom, pessoal, é isso. Terminamos aqui a revisão do ciclo de Krebs, certo? Ciclo do ácido cítrico. Espero poder ter ajudado um pouco. É apenas uma revisão. Nós trazemos alguns elementos de forma reduzida aí para a gente ter em mente essas 8 reações e a posição do ciclo dentro do nosso metabolismo no contexto geral. Ok?